Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje aqui com mais um vídeo. Desta vez eu vou falar sobre o satanista Victor Azevedo. Como eu falei para vocês, né? Hoje eu estou gravando assim porque esses vídeos podem ter direitos autorais. Então tem que gravar assim com metade da tela para que não dê direitos autorais e o vídeo não caia, tá? E para que eu não leve strike no YouTube, porque como eu tô falando de um assunto muito sério, eu posso levar strike e às vezes posso até perder o canal, tá? Então tô gravando assim na metade da tela. Nós vamos ver o que esse moço aqui, esse Victor Azevedo, ele tem para dizer. Eu separei alguns textos da Bíblia. Como que eu vou dizer? Mostrando que a fala dele o que ele está pregando são heresias, tá? Tem outros vídeos dele que tem outras coisas que ele prega que são heresias, mas eu selecionei esse daqui. Depois eu posso fazer outros vídeos com outras falas dele. Vamos ver como vai ficar isso aqui, se não vai ter direitos autorais, se o vídeo vai poder ficar aqui no YouTube, tá? Então, eu quero falar a respeito daquilo que ele está ensinando, né, das heresias que ele está ensinando. Quero deixar claro que o Senhor falou comigo que esse Victor Azevedo, ele é satanista. A igreja que ele prega, que ele é pastor, entre aspas, é uma igreja preta, é uma dessas igrejas pretas, e ele prega, notem que ele está sempre com a Bíblia fechada. Não sei se ele chegou a ler a Bíblia, porque esse vídeo é apenas um fragmento que eu consegui. Então talvez no início do vídeo, talvez ele tenha lido algum texto, eu não sei. Mas aqui, neste momento, ele fica o momento todinho com a Bíblia fechada, tá? Vamos lá. Eu separei algumas falas dele e alguns textos da Bíblia para responder ele, tá? Ore. Deixa eu baixar um pouco o volume, que eu percebi que tá alto. Pera aí. Como se tudo dependesse de Deus. Mas viva como se tudo dependesse de você. É acordar de manhã. Então, ele fala assim: ore como se tudo dependesse de Deus. Viva como se tudo dependesse de você. Eu tenho uma passagem da Bíblia para falar a respeito disso. Deixa ele continuar aqui. Respirar. Deus, obrigado. Porque tudo depende de você. Tudo que foi criado em você, a partir de você, e sem você nada do que seria. Então, ele fala que tudo depende de você. De você quem? Do ser humano, né? Daqueles que estão ouvindo ele. A Bíblia, em Colossenses, diz assim, ó. Colossenses 1, verso 16 e 17, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele fala que tudo foi criado a partir de você. Notem que ele fala, vou baixar um pouquinho mais o volume, que está um pouquinho alto. Então ele fala que tudo foi criado a partir de você. Tudo foi criado em você, a partir de você, e sem você nada do que respirar. Deus, obrigado. Porque tudo depende de você. Tudo que foi criado em você. Viu? Tudo que foi criado em você. A partir de você, e sem você nada do que seria. E sem você nada do que seria. E a Bíblia vai totalmente contra isso, como eu li aqui em Colossenses 1, verso 16 e 17, que tudo foi criado para Deus e por ele e para ele todas as coisas foram feitas, e nele. Então, essa é uma mensagem humanista, essa é uma mensagem satanista, colocando o homem no lugar de Deus. Vamos continuar. Vai pra vida como se tudo dependesse de você. Deixa Deus fora desse negócio. Para de achar que Deus vai ser lá no céu. O que seria? Vai pra vida como se tudo dependesse de você. Então ele fala:
vai para a vida como se tudo dependesse de você. Então ele está dizendo, não dependa de Deus, porque tudo depende de você. Você não depende de Deus. Então ele está ensinando os seguidores dele, os discípulos dele, a viver uma vida independente de Deus, fora da vontade de Deus. Deus fora desse negócio. Viu? Para de achar que Deus vai ser... Deixa Deus fora desse negócio. Quer dizer, deixa Deus fora da tua vida. É isso que ele está ensinando. lá no seu trabalho uma força de vantagem competitiva sua em relação ao seu adversário. A vida... Agora, ele fala assim, para de achar que lá no seu trabalho Deus vai ser uma força ao seu favor em relação ao seu adversário. A Bíblia diz que nosso adversário é o inimigo, né? É Satanás, né? E eu tenho uma passagem também para ler isso aqui, para falar sobre isso. João 15, versos 5 e 6 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo se secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Então, ele está falando aqui, deixa Deus fora disso, tipo, deixa Deus fora da tua vida. E aqui a Bíblia está dizendo que nós temos que permanecer em Jesus, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. E se a gente tira Deus fora da nossa vida, nós mesmos seremos lançados fora. Nós seremos lançados fora. E aqui fala bem, quando a pessoa é lançada fora, ela se seca, quer dizer, aquilo que Deus plantou nela, aquilo que Deus, o coração endurece. Aquilo que Deus colocou nela se perde. E o Senhor diz que é lançado fora e se seca, e depois que se seca, é apanhado e lançado no fogo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Um momento, gente. Então, voltando aqui, vamos voltar aqui à fala dele, né? Acontece na contingência, e Deus está aí com você. Se entrar na fornalha, Ele está aí com você. Jesus não é um quarto homem na fornalha de fora da fornalha. Jesus não é uma outra pessoa de fora do vale. Estou no vale, e porque eu estou com você, não tenha medo, porque ainda que morra, já promovi para o mundo uma possibilidade da morte não ter mais a última palavra. Então, ele fala assim, que ele está citando aqui algumas coisas que, entre aspas, seria Jesus falando. Já promovi para o mundo a possibilidade de a morte não ter mais a última palavra. Então, ele fala, já promovi para o mundo a possibilidade. Então, não é uma certeza, é possibilidade. Então, aqui em Apocalipse 1:18 diz assim, ó: Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí, em Atos 2:24 diz assim: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E em João 11, verso 25 e 26, diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, assim, não é uma possibilidade, é um fato. Jesus morreu. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e trouxe a certeza de vida eterna nele. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós não cremos em um evangelho de incertezas, porque Jesus, ele não veio trazer incertezas, ele veio trazer certeza de uma vida com Deus. Foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para isso que ele sofreu. Foi para isso que ele nasceu, para trazer a salvação. Voltamos aqui nele. Jesus fez uma vírgula na morte. Depois da morte, há uma vitória sobre a morte, que nós chamamos de ressurreição. E ele fala, Jesus fez uma vírgula na morte. Olha que interessante. Os satanistas não confessam Jesus encarnado e ressurreto. Então, eles mudam a fala. Ele fala, Jesus fez uma vírgula na morte. Mas aqui ele não confessa que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou.
Eles desviam da palavra e para enganar pessoas. Parece que eles estão pregando o evangelho, mas não estão pregando o evangelho. O Senhor Jesus disse, cuidai, porque virão muitos falsos profetas. Eles farão sinais e prodígios que, se possível, enganarão a muitos. Então, está cheio de satanistas se passando por pastores. Está cheio de satanistas se passando por apóstolos, por profetas, enganando o povo de Deus. E quando eu falo satanista, gente, eu estou falando de satanismo. De pessoas que sacrificam animais, que sacrificam pessoas, que derramam o sangue de inocentes em adoração a Satanás. Eu estou falando desse tipo de gente. Que Deus nos dê essa graça de uma fé adulta, madura, e que não apequena a Deus aos nossos próprios desejos e às nossas próprias vaidades. Então ele fala assim, que não apequene a Deus, quer dizer que não diminua a Deus aos nossos próprios desejos e às nossas vaidades. Aí parece que ele vai falar uma coisa boa, mas olha o que ele fala depois. Mas que dá a Deus a amplitude que ele merece. Viu? Parece que ele está falando uma coisa muito bonita, que dá a Deus a amplitude que ele merece. Amplitude de olhar por todos e para todos. Aí ele fala, a amplitude de olhar de todos e olhar para todos. Então, ele coloca Deus aqui como um servo do ser humano. Então aqui, sofrer com todos, sorrir com todos, mas estar presente a todos. Ele seria o correto, né? Seria dar a Deus o louvor que ele merece. Então, a palavra até parece boa, mas é uma palavra satânica, que tira a glória de Deus, que leva o homem para adorar a si mesmo. E leva também, coloca Deus como um empregado, um ser que está a serviço do ser humano. E Deus não está a serviço do ser humano, é o ser humano que tem que estar a serviço de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas todas as coisas. Então, o Senhor merece todo louvor. Não é isso que ele está falando aqui, a amplitude de ser para todos e de todos. Quer dizer, de servir ao homem. Sorrir com todos, mas estar presente a todos, sem precisar fechar de um para abrir a do outro e vice-versa. Então, é uma mensagem satânica, que tira a glória de Deus, que tira o homem, de dentro do propósito de Deus, que é adorar e servir a Deus. Esse é o propósito de Deus para o homem. É que o homem sirva o seu Criador. É que o homem adore o seu Criador, reconheça o seu poder, a sua glória, o exalte. Mas eles estão aí distorcendo a palavra de Deus. Então, irmãos, cuidem, não creia. A Bíblia fala em João, eu não me lembro agora se é 1 João, eu acho que é 1 João, né? Deixa eu dar uma olhada. Achei. É 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis, aí depois ele fala assim para você não crer em qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aí ele fala como? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito de qual tendes ouvido que vem, e pensantemente já está no mundo. Então é isso, tá, gente? Eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos.
ao terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, para todo domínio, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.